Olá, minha gente, boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, né? Que bom. Sou Eduardo Ramos e juntamente com meu amigo Clóvis Antônio Guerra estamos iniciando neste momento a edição de número 660 do programa Espírita de Rádio Terceiro Milênio, deste dia 3 de julho de 2016, um domingo maravilhoso, hein? No interior das nossas residências está um pouquinho frio, mas lá na rua está muito bom, né? Está gostoso na rua. Já estamos aí em pleno segundo semestre, né? E o tempo voa, né? O tempo voa, quando a gente percebe já está chegando o final do ano. E como está expresso naquele verso, né? Que a gente sempre não, algumas vezes a gente tem declamado aqui no programa ou em algumas das casas que nós frequentamos. Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Gente, Deus pede estrita conta. Não vamos fazer de conta não, vamos atender e observar direitinho aí as questões do tempo, né? Que fizeste do tempo que te confiei? O que nós estamos fazendo no nosso tempo? Então, nosso programa vai ao ar todos os domingos neste horário, né? Das 14 às 15 horas pelas ondas da Rádio Avaré AM, 1570 kHz AM, e eu não me canso de dizer aqui, olha, a pioneira da região desde 1948. 48, o poder da comunicação e o amor de sempre. Vamos ouvir aqui o nosso querido José Carlos de Luca. Nós estamos seguindo o seu livro, um livro maravilhoso aqui, O Médico Jesus. E hoje é a lição de número 28. Ela está na página 101. Terapia da gratidão. Terapia da gratidão. Ser gratos, agradecer, considerar tudo que nós estamos recebendo e agradecer, né? Existe uma inteligência suprema a reger todo esse cosmo infinito e nós estamos neste cosmo, né? Então vamos ser gratos a essa inteligência, a esse Deus, né? E o José Carlos começa a sua lição de hoje dizendo assim, ó, uma vez entendido o sentimento da gratidão, e isso quem disse é Osho, está no livro Todos os Dias, editado pela Verus Editora. Então, uma vez entendido o sentimento da gratidão e permitido que ele se aprofunde em você, começará a se sentir grato por tudo. E quanto mais grato você ficar, haverá menos queixas e menos resmungos. Uma vez desaparecidas as queixas, a infelicidade também desaparecerá. Esse é um dos grandes segredos, um dos segredos mais importantes que a gente deve aprender. Então, gente, o De Luca, que tem nos ajudado muito, porque nós já estamos aqui, já passei para vocês 27 lições maravilhosas que ele anotou nesse livro, O Médico de Jesus. A de hoje, ele faz o seguinte comentário. A gratidão
é uma das mais eficientes terapias espirituais para a saúde, porque o ato de agradecimento faz com que o corpo libere endorfinas na corrente sanguínea, substâncias que fortalecem o nosso sistema imunológico, favorecem a dilatação das artérias, relaxando o aparelho circulatório. Observaram? Esse sentimento de gratidão, os nossos agradecimentos a esse semelhante, aquele ou aquele outro que às vezes faz uma coisa mínima, que de repente a gente pensa assim, não precisa nem agradecer. Não, vamos agradecer. Faz um bem para nós e contribui para a autoestima do outro. E além de liberar essas endorfinas que vão nos ajudar a nos tornarmos imunes, não ficar aí suscetíveis a qualquer vento, qualquer clima menos agradável, né? E a gente já fica aí meio adoentado. Já a queixa, aquela pessoa queixosa, e dizem que essas pessoas são aquelas que desmancham as rodas de conversa, né? Que se você está conversando assim numa roda de amigos, de repente aponta lá uma pessoa, lá vem aquela, mas como reclama da vida aquela pessoa? Vamos embora. Cada um pega um rumo e a roda de conversa ali se desmancha, né? Já a queixa provoca um acréscimo desnecessário de adrenalina na circulação, contribuindo para o enfraquecimento do sistema de defesa e para o risco de derrame e doenças cardíacas. Recebemos alertas de tudo quanto é canto, mas a gente não acredita, né? Isso acontece com os outros, comigo não. Eu estou preparado, né? Estou preparado para ir, né? Acha que conosco não acontece. Mas precisamos tomar um imenso cuidado, que nós estamos nesse mesmo espaço aqui, nesse mesmo mundo, né? E suscetíveis a tantos quantos forem aí os assédios, seja lá deste ou daquele problema. A doença sinaliza muitas vezes a falta de alegria em nossa vida. Sabia disso? Que a doença, ela sinaliza, ela mostra, ela indica muitas vezes a falta de alegria em nossa vida? A tristeza, vamos, por exemplo, a tristeza. A tristeza é peculiar nas nossas vidas. O que não é peculiar é nós ficarmos constantemente tristes. Não. A tristeza tem que vir e passar. Estou passando por uma tristeza, um momento de dificuldade, mas passou. Agora você fica triste, acabrunhado, taciturno, melancólico. O que gera isso? Depressão. Logo, logo você está aí de braços com a depressão. E a gratidão é a grande alavanca do contentamento, né? Você tem algumas coisas que acontecem de bom na sua vida? Agradeça. Opa, vamos agradecer. Agradecer a Deus, a Jesus. Agradecer ao amigo que proporcionou ou patrocinou esse seu momento de alegria. Agora, a ingratidão, por sua vez, demonstra a teimosia que temos em não enxergar quanta coisa boa já nos ocorreu e ainda nos ocorre todos os dias, e disso nos afasta da
felicidade da saúde. Essa é a ingratidão. A gente não considera as coisas boas. Certamente por isso o apóstolo Paulo afirmou ter aprendido a contentar-se com tudo. Dos lábios de Jesus jamais alguém registrou alguma palavra de reclamação. Vocês já tomaram algum conhecimento? Hein? Que Jesus reclamou deste, reclamou daquele, que estava causando impeços, obstáculos, perturbação à sua vida? Tem algum registro? Algum evangelista escreveu alguma coisa a esse respeito? Hein? Vocês já leram em alguma parte que ele foi convidado para fazer aí um sermão em algum canto e ele falou: hoje eu não posso, estou afônico, estou gripado, estou com dor na coluna, estou aqui com o tornozelo inchado, o joelho. Tem algum registro disso? Hã? Mente sã em corpo são. Jesus não tinha, o corpo dele não tinha que absorver as toxinas do perispírito, se transformando em doença no corpo material. Não tinha. Ele sempre estava ali, apto, entusiasmado, feliz, contente, não é verdade? Então a gente nunca viu isso. Embora na condição de governador espiritual da terra, habitasse esferas espirituais resplandecentes, não se queixou ao viver os 33 anos de sua vida aqui nas faixas sombrias do nosso planeta, tendo enfrentado as mais rudes provações, sem merecê-las. Jamais esboçou qualquer gesto de fastio diante da cruz a que foi condenado. Convivia com doentes e equivocados, sem mostrar qualquer gesto de repugnância. Ao revés, a todos mostrou o carinho do seu afeto e apontou caminhos para a libertação de suas dores. Nós que padecemos da enfermidade da ingratidão, aprendamos com o médico Jesus, pois não nos basta pedir-lhe a cura se nos recusamos a seguir suas prescrições. Faz um socorro para mim? Fazemos. Faz uma oração para mim? Lógico. Essa é uma caridade que deve ser praticada a todo e qualquer momento. Só que quem pede tem que considerar também que esse pedido moral tem que ter ali a receptividade daqueles que pedem. Estou pedindo uma oração. Muito bem. E você, o que você está fazendo para receber os eflúvios dessa oração? O quê? Mas o senhor faz. Mas você precisa fazer a sua parte para receber. Porque é você que tem que estar aí com seus terminais prontos aí para, olha lá, conectar com essas energias vindas desse acumulador, dessa fonte inesgotável. Porque senão fica igual água na pedra, bate e espirra, né? Quando focalizamos aquilo que parece errado em nossa vida, costumamos esquecer aquilo que está certo. Não é assim mesmo? Há algo errado, então a gente só fica martelando naquilo que está errado, né? Costumamos nos queixar de um determinado órgão que está enfermo. Mas será que já agradecemos aos demais que funcionam perfeitamente? 100% tudo comprometido não está. Alguma coisa boa tem. Já pensou nessa coisa boa? Talvez alguns dias em um leito hospitalar nos façam descobrir a importância da gratidão.
presos a uma cama, percebemos o quanto éramos felizes antes da doença pela simples faculdade de andar alguns passos. Uma ocasião perguntaram por Jerônimo Mendonça Ribeiro, aquele tetraplégico, o que era para ele felicidade. Ele estava imóvel numa cama. Jerônimo, o que para você é felicidade? Ele esboçou um sorriso, mas não um sorriso assim, amargo, um sorriso... Não, um sorriso, ele esboçou um sorriso, mas um sorriso de alegria, de entusiasmo, e falou: eu gostaria de movimentar um pouco e coçar as minhas costas. Isso é... Então, ele estava ali imóvel. Ninguém dá valor para essas mínimas coisas, né? E quantos passos nós não demos presos a essas reclamações inúteis, hein? Geralmente não observamos o milagre das pequenas coisas que ocorrem todos os dias em nossa vida. Acha que isso é obrigação da natureza, é obrigação de Deus, do guia, do anjo da guarda. O fato de você estar respirando nesse momento, você que está me ouvindo agora, e respirando, é um grande milagre. Você já se deu conta disso? Já? Tente ficar sem respirar. E o oxigênio está no ar aí. A gente não recebe no final do mês uma conta de consumo de oxigênio. Você recebe? Eu pelo menos não recebo. Eu pelo menos não. Tente sentir as batidas do seu coração. Tente. Imagine o sangue percorrendo uma extensão considerável de vasos e artérias que irrigam todo o seu organismo. Imagine. Isso faz parte do corpo. Mas tem gente que tem esses vasos obstruídos e o sangue não corre livremente. E aí vem os problemas. E aí se dá o valor. Pense na complexidade do processo digestivo. Vocês já imaginaram? A gente ingere os alimentos, vai lá para o estômago, o bolo alimentar, cheio de ácidos lá dentro. A parede do estômago resistente. Lá existe um ácido clorídrico. Se você jogar o ácido clorídrico numa chapa de ferro, ele perfura a chapa de ferro. E não faz nada com as paredes do nosso estômago. Você já pensou nisso? Já agradeceu? Hein? Então, nesse bolo alimentar, transforma os alimentos em nutrientes, em vitaminas, para a nossa sobrevivência. E tudo isso ocorre sem a sua direta colaboração. Tá? É tão automático. E deveria ser automático também, sabe o quê? A gratidão automática. Quantos milagres ocorrem todos os dias em nosso corpo e não damos a mínima importância? Converse carinhosamente com o seu corpo. Agradeça a todos os seus órgãos, o esforço e o trabalho que eles têm feito a seu favor durante todos estes anos. Desculpe-se também por não ter dado a ele a devida atenção e cuidado. Não esqueça que num determinado momento, pode ser daqui a pouco ou pode ser demorado, mas você vai ouvir alguma coisa mais ou menos assim. Que fizeste do corpo que lhe confiei? Hein? Que fizeste? Tratou bem dele? Cuidou bem dele? Hein? Agradeça também a doença que eu visito, porque a doença é um sinal, é um sinaleiro ali, ó, vermelho, amarelo, verde, né? Tá ali. E a doença que nos visita na certeza de que ela é o remédio necessário à cura de um dos mais terríveis males que acontecem ou que acometem o ser humano,
a falta de gratidão. Portanto, meus queridos ouvintes, não se esqueçam que, para ser abençoados pela vida, você primeiro precisa abençoá-la também. E o abraço aqui do seu Eduardo a todos vocês. Estamos apresentando o Terceiro Milênio, o programa espírita das tardes de domingo para Avaré e região. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria Santíssima, nossa eterna Mãe, nos abençoe. E o desafio está no ar, hein? Conforme Jesus, tem um sermão que ele ensinou a gente a fazer uma porção de coisas, inclusive a dar esmolas. Então, conforme Jesus, como se deve dar esmolas? E a pergunta da doutrina espírita, considerando o caráter da revelação espírita, e de uma maneira genérica, não precisa entrar em detalhes não, o que trata a ciência espírita? Hein? Nós vamos sortear aqui 2 livros. Um livro de Francisco... Deixa eu ver o nome do escritor aqui. Francisco Valdomiro Lorenz, A Voz do Antigo Egito. Para aqueles que gostam desse tema, olha, é maravilhoso, viu? Traz aí algumas informações sobre a origem dos egípcios, sobre as dinastias egípcias, tá? O Rio Nilo, o Rio Nilo. Sobre as pirâmides, aquelas construções que até hoje desafiam os mais inteligentes engenheiros e arquitetos, e assim por diante. A Voz do Antigo Egito. É um livro que foi editado pela FEB, Federação Espírita do Brasil, e escrito por esse nosso companheiro Francisco Valdomiro Lorenz, A Voz do Antigo Egito. E o outro que eu estou trazendo aqui para sorteio é um livro que muitas pessoas gostam de tomar conhecimento, prende a atenção. Eu percebo que não só espírita, mas de outros credos gostam dessa literatura. Olá, amigos. Ele foi psicografado por Euríclides Formiga e são depoimentos de diversos espíritos trazendo notícias para os seus entes queridos, tá? Mãezinha querida, a bondade de Deus é infinita e Jesus é o amigo e mestre amorável que jamais nos esquece. Eis porque desfruto de momentos como este, em que venho falar tão perto do seu coração e abraçar, mais uma vez, com os mais puros sentimentos de amor, o Pai que sempre tenho nas melhores lembranças. Então são várias mensagens assim, confortando os seus entes queridos e testificando e comprovando a imortalidade da alma, dizendo para nós e principalmente para os parentes, olha, eu não morri, eu estou mais vivo do que nunca, estou escrevendo para vocês. Então são esses 2 livros que nós vamos sortear hoje aqui, né? No estudo espírita, nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E o item de hoje, deixa eu achar aqui no livro, quem tem o livro Evangelho segundo o Espiritismo pode apanhá-lo aí, é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o item 14, Perdão das ofensas. E um espírito identificado como Simeão, ele passou essa mensagem para o Kardec em 1862, lá em Bordeaux.
quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com o coração tão simples, tão resumido e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que deseja que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu irmão desce a te apagar as faltas? Então, quando a gente fala em perdão das ofensas, nós ficamos imaginando assim, todos nós buscamos a felicidade. Não buscamos? Mas que felicidade é essa? Que quanto mais se procura, mais distante fica. Para que realmente a encontremos, é necessário conhecer a nós mesmos e colocar em prática a nossa reforma interior, ou seja, aquela renovação de nossas atitudes. Por isso, hoje, nós vamos fazer um comentário sobre esse perdão das ofensas, que é uma virtude que se fundamenta no amor e é sustentado pela caridade, e é uma garantia à nossa felicidade no futuro. Dizem que perdoar é coisa de gente fraca, gente covarde, medrosa e boba. Existem crenças negativas de que perdoar é aceitar de forma passiva tudo o que nos fazem. Outros acham que perdoar é aceitar agressões, insultos, agravos, desrespeito aos nossos direitos. Muitos afirmam: eu não levo desaforo para casa. Será que a pessoa que perdoa demonstra fraqueza de caráter? Será? Olha, eu tenho certeza que não. Aliás, essa certeza não é minha, não é nossa, mas é do Cristo, que nos recomendou e viveu o perdão incondicional. E não consta que o Mestre tenha demonstrado em sua vida fraqueza de caráter. Alguns até pensaram que ele era fraco, já que quando perseguido e açoitado, não esboçou qualquer gesto de reação, e no auge do seu martírio, lá na cruz, ainda foi capaz de pedir ao Pai que perdoasse os seus algozes. Até hoje ninguém lembra daqueles que o crucificaram. Lembra? Mas o nome do imaginado fraco, do grande pacificador, que cruzou os mares, venceu a linha do tempo, ficando conhecido em todo o mundo, a tal ponto de dividir a história da humanidade em antes e depois dele, ninguém o esquecerá. Não existe uma razão plausível para não perdoar, mas existem muitas razões para exercitar o perdão. Existem. A primeira razão nós podemos dizer que encontra-se na constatação de que todos nós ainda somos seres imperfeitos. Não há ninguém no estágio atual evolutivo do planeta Terra que tenha atingido a perfeição. Não há ninguém. Por isso, o erro ainda faz parte de nossas vidas.
A visão da eternidade que a doutrina espírita nos mostra abre os nossos horizontes, pois se já percorremos inúmeras encarnações, muito já aprendemos. Mas ainda teremos muito a aprender. E como o Criador está em constante processo de criação, cada um de nós iniciou sua trajetória evolutiva em épocas diferentes. Logo, cada um de nós está em uma determinada faixa, com determinados aprendizados já realizados e com muitos outros ainda a realizar. Então, se alguém nos ofende, não o faz por maldade, mas por ignorância. Ignorância significa que quem nos ofendeu ignora, ainda não aprendeu a lição do respeito. Somente quem tem a visão da imortalidade do espírito pode compreender a trajetória de que todos nós devemos realizar. Um exemplo simples. Se dessemos a um aluno das primeiras séries do ensino básico uma equação algébrica para ele resolver, dificilmente conseguiria, e nem por isso seus professores ficariam decepcionados com ele. Simplesmente entenderiam que ele não estava preparado intelectualmente para resolver a questão. Ele ainda ignora a álgebra. Futuramente adquirirá esse conhecimento. Sendo assim, haveremos aceitar as pessoas como elas são, com suas virtudes e seus defeitos. Vamos sair da ilusão de que os outros devem ser perfeitos, principalmente quando agem conosco. Muitos dizem, me desiludi daquela pessoa. É claro, sabem por quê? Porque se iludiram com ela pensando que ela seria perfeita o tempo todo. Provavelmente notaram muitas virtudes e aí passaram a imaginar que aquela pessoa seria um anjo. Mas quando essa mostrou seus defeitos, veio a desilusão, o engano, a decepção. Aí muitos dizem que não conseguem perdoar porque estão muito magoados. Porém, o problema não está no outro, pois era previsível que, por mais especial que essa pessoa fosse, um dia acabaria agindo de forma diferente daquela que esperávamos. O erro está em nós, que não aceitamos as pessoas como elas são. Será que estamos esperando lidar com seres angélicos num planeta ainda imperfeito? Hein? Aceitando nossos semelhantes como eles são e também, olha lá, nos aceitando, nossos relacionamentos ficarão melhores. Sabem por quê? Porque não haverá tanta cobrança, tanta expectativa, né? Não gera tanta expectativa com relação aos outros. E quando eles ou nós incorrerem em erros, haveremos de lembrar do Mestre Jesus, que perdoou a todos exatamente porque aceitou a cada um de nós do jeitinho que a gente é. Um outro motivo para esquecer as ofensas está na constatação de que o perdão traz um grande alívio para quem perdoa, mas nem sempre para quem é perdoado, porque muitas vezes quem é perdoado ainda não conseguiu se livrar da sua consciência, fica ali uma pendência que ele terá que se livrar mediante a prática constante do bem. Não basta se arrepender, deverá se regenerar, pois reconhecendo os nossos erros, encontraremos forças para reformular nossas atitudes e começar uma nova vida. Caso não perdoamos alguém, carregamos mágoas e ressentimentos, e esse lixo tóxico produzirá em nosso corpo doenças de difícil tratamento. Por quê? Porque se alimentamos ideias de ódio e vingança, entramos na mesma sintonia do agressor e sobrecarregamos nossos centros energéticos, perturbando e desequilibrando o nosso organismo. Muitos podem estar se perguntando, mas como podemos aprender a perdoar?
O Divino Mestre nos ensinou como deverá ser o nosso procedimento diante destes fatos. Lutemos com todas as nossas forças para vencer os vícios e os defeitos. Sejamos humildes para admitir que também em algum momento necessitaremos que alguém nos perdoe. Jesus nos aconselhou que deveríamos sempre pagar o bem pelo mal. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu, Jesus, porém vos digo: amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está no céu. E na oração dominical, o Pai Nosso, né? Jesus foi bem claro quando nos ensinou: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. O perdão sincero, o perdão cristão, é o que lança um véu sobre o passado. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das almas grandes. O rancor é sempre indício da nossa inferioridade. Nunca nos precipitemos em julgar os erros alheios para não cometer injustiças. Os agressores muitas vezes são pessoas que estão em desarmonia íntima e que necessitam das nossas compreensões, do nosso amor e, sobretudo, das nossas preces. Por isso, não nos contaminemos pela raiva, pela cólera, pela mágoa. Vivamos em paz e com a nossa consciência tranquila, pronta para exercer o perdão incondicional e merecer o perdão das pessoas que prejudicamos com os nossos atos, palavras e pensamentos, pois somente será perdoado, disse ele, aquele que perdoa. E essa é a lei. Muito bem. O desafio está no ar. Conforme Jesus, como se deve dar esmolas, e considerando o caráter da revelação espírita, e de uma maneira genérica, como eu disse, não precisa entrar em detalhes, não. O que trata a ciência espírita? Hein? O que trata? Hoje no Leoninismo nós vamos receber o palestrante Renato Sácaro. No Anjo Guardião, o Dr. João Luiz, o nosso amigo. Lá na Casa Espírita em Botucatu, Allan Kardec, na Vital Brasil 421. A palestra hoje fica por conta lá do trabalhador da casa, lá, Lucas Borgato. E logo a partir das 17 horas, o seu Gentil já estará lá, iniciando o atendimento fraterno. No Joana de Ângeles de São Manuel, a palestra é amanhã e será feita pelo Túlio Celso de Oliveira Ragoso. O irmã Anastácia, esse mês de julho, o curso de introdução ao Espiritismo será no dia 26 de julho. É uma vez por mês e vai ser no dia 26, das 20 às 21h30. Tá? Estamos apresentando Terceiro Milênio, o programa espírita das tardes de domingo, aqui para Avaré e região. É só sintonizar ou acessar www.radioavaré.com.br. Ok? Muito bem. Quero agradecer àqueles que estão ligando e respondendo ao nosso desafio. Logo mais nós já estaremos dando as respostas, efetuando o sorteio dos livros e já dando aí a informação do desafio da semana que vem. Ok? As palavras do seu Gentil de hoje, ele está tratando o Espiritismo também é cultura. E ele recorda aqui um fato com o Divaldo, dizendo assim: conta-nos, Divaldo, o grande médium baiano, escritor e médium baiano,
que logo no início do seu apostolado mediúnico, um espírito lhe apareceu e lhe disse: Divaldo, você é médium? Sim, sou. Mas não é espírita? Não, não sou. Você precisa estudar, replicou o espírito. E o que devo estudar? Aí o espírito respondeu: leia o livro dos espíritos. Passado algum tempo, Divaldo, estudando e refletindo, adquiriu o livro, começou a estudar, né? Numa dessas reuniões, o espírito lhe apareceu novamente e lhe perguntou: estás estudando, Divaldo? Estou, porém acho muito difícil entender. Aí o espírito: compre um dicionário. O espiritismo também é cultura. Bem, deixemos o Divaldo com o seu amigo espiritual e vamos refletir um pouco. Isso Gentil dizendo, estava manuseando um jornal quando um artigo que falava sobre o censo me chamou a atenção. Curioso, um tanto intrigado, quis saber o que seria censo com S e censo com C. Vocês sabem? Então vamos lá. O Gentil vai ajudar a gente a entender. Para sanar as minhas dúvidas, busquei o dicionário e descobri que com C refere-se ao recenseamento populacional, habitantes e outras coisas que queremos saber. Já com S, bem mais amplo e complicado, faz parte do tino das pessoas, enquanto que o vocábulo com C se preocupa somente com o volume populacional, vamos nos ater ao primeiro e dizer que ele divide-se em 3 características, ou seja, crítico, prático e moral. Todos temos senso. Aquilo que chamamos de bom senso e que difere de um para outro, refletindo sempre o estado evolutivo. Um tem um senso crítico, outro o prático. Em um número bem diminuto, possuem o crítico, o prático e o moral. O senso crítico e o prático independem do moral, visto que para julgar quase sempre se utiliza de 2 pesos e 2 medidas. É o caso da grande maioria. Já o possuidor dos 3 reflete justiça e evolução do ser. Busquemos exemplos na Bíblia. Pilatos possuía senso, só que não era moral, pois libertou o facínora Barrabás em detrimento do Cristo. Os fariseus tinham senso crítico e prático, ao ponto de condenarem a meretriz ao apedrejamento. Jesus tinha os 3, crítico, prático e moral, foi o que salvou a meretriz. À medida que o espírito se eleva, amplia seus horizontes, seu senso se consolida, deixa de ser injusto quando julga e se julga, procura fazê-lo com plena justiça. Nosso senso ainda é muito limitado, é o reflexo da nossa evolução. Por enquanto, procuremos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Amanhã seremos bons. Num porvir talvez distante, seremos justos para melhor servir com as bênçãos de Deus. Muito bem, isso, gente.
Muito obrigado aí pela mensagem. Então nós vamos agora ao sorteio a resposta do desafio, o sorteio dos livros aqui. Nós perguntamos, conforme Jesus, como se deve dar esmolas? Eu disse assim, olha, tem um sermão que ele ensinou nós fazermos tudo, né? Até dar esmolas. E está lá no capítulo 6 de Mateus, no versículo 3. Tu, porém, ao deres esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita. Isso aqui é tema de uma palestra, eu tenho esse tema. Logo mais a gente traz para cá para fazer uma reflexão em cima disso. Tá? Porque o que o Cristo quis dizer aqui é que a gente deve fazer o bem sem divulgar, sem ostentação, tá? Não procurar fazer o bem chamando a atenção dos outros. Faça o bem lá em secreto, que em secreto o Pai que está vendo te retribuirá. Então é aí. Tu, porém, ao deres esmolas, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita. A pergunta da doutrina espírita, considerando o caráter da revelação espírita, e de uma maneira genérica, o que trata a ciência espírita? O livro O que é o Espiritismo, um dos que o Kardec escreveu ali no começo da codificação, ele respondendo a alguns questionamentos de pessoas, ele também respondeu a esta pergunta. Ele disse que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Então, a ciência espírita, ela descaracteriza toda essa parte de extraordinário, de fantástico, que o leigo atribui a certos fatos, dizendo que eles são normais acontecimentos da natureza, né? E trata da origem e destino dos espíritos, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo e para onde iremos depois da morte, bem como suas relações com o mundo corporal, as comunicações, as mensagens, né? Seja através da psicofonia, da psicografia e dessa variedade que nós temos de nuances mediúnicos, né? Seja através disso, demonstrando que a vida continua e que o espírito está vivo e numa personalidade no mundo espiritual. Ele conserva aí a sua personalidade. Não muda não, viu? Não vai pensar que a gente atravessa uma existência inteira desregrado, malvado, ruim, orgulhoso, maledicente, e ao desencarnar já se transforma em um aureolado. Não, continua o mesmo. A natureza não dá saltos. Nós vamos aí mudando paulatinamente, se despojando de tudo quanto são essas coisas que denigrem o comportamento, enegrecem o nosso perispírito, maculam e mancham o nosso caráter, a nossa personalidade, né? Continuamos aí indivíduos no mundo espiritual. Então, é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Vamos lá então. O livro
amigos. O Flávio fazia tempo que não ligava para cá, não, Flávio? Não, Clóvis. Tempo. Ah, na escola? Tá aprendendo um pouco, Flávio? Muito bem. Então você vai vir aqui buscar com o Clóvis o Olá Amigos, viu? Esse vai para você. E o outro, que é a voz do Antigo Egito, Albino. Albino gosta dessa literatura. Eu vou mandar para o Albino esse. Ok? Muito bem. Para a semana que vem, eu quero saber o seguinte. Vamos lá. Depois eu posto lá na internet. Como ficaram o rosto e as vestes de Jesus quando da sua transfiguração, hein? Quando Jesus foi transfigurado lá no Monte Tabor, como ficaram o seu rosto e as suas vestes? A pergunta do Espiritismo. Essa vai dar o que falar, viu, Clóvis? Qual o conceito do Espiritismo quanto à existência do diabo ou do demônio? O que a doutrina espírita diz a respeito da existência do diabo ou do demônio? É para a semana que vem. Ok? Muito bem. Vamos agradecer a todos aqueles que colaboraram conosco na tarde de hoje. Agradecer ao plano espiritual que nos acolheu e que nos envolveu com as suas energias, com seus pensamentos, nos dando aqui, nos intuindo no momento das nossas prosas. Muito grato a todos eles. Agradecer a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Santíssima. Providencia aí um copo com água que nós vamos fazer a nossa prece final aqui. Senhor Jesus, Divino Mestre querido, estamos agradecendo, Senhor, pelo mundo que o Senhor nos tem feito, pelo amor, pelo afeto, pelo carinho, pela atenção às nossas súplicas, aos nossos rogos, Senhor, pelo seu Evangelho, a boa nova de luz, lições consoladoras que os seus evangelistas anotaram e chegaram até nós, que são os faróis, os roteiros que vão direcionando a nossa existência, mostrando os verdadeiros caminhos que nós devemos seguir, libertando-nos dos ramais e dos desvios aqui da terra, muito atraentes, chamativos, mas que nos prendem, nos enraizam a essa materialidade, atrasando a nossa evolução. E nós então te agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E rogamos também, Mestre amado, não podemos deixar de pedir a Ti, Senhor, pelos nossos semelhantes que padecem alguma dificuldade aqui neste orbe,
É por eles que nós estamos te rogando, Jesus. Alivia suas dores. Dê-lhes esperanças de um futuro melhor, Senhor. Rogamos pela paz do planeta Terra. Planeta que nós ainda ouvimos o rebombar de muitas bombas, acarretando muitos sofrimentos em função, Senhor, do orgulho, do egoísmo, do ódio, da vingança. Que aqueles que detêm o poder nas mãos, Senhor Jesus, o façam com muito amor, com muita inteligência, administrando ali os bens que o Senhor os concedem. Abençoa o nosso Brasil, Senhor, a pátria do Evangelho e o coração do mundo. Rogo agora a Ti, Senhor, por aqueles nomes que nós temos anotados em nossos livros de oração. A minha amiga Vilma, a Ana Beatriz, a Ana Letícia, o Gustavo Hipólito, os pais da Berenice, a nossa ouvinte, o José Pires e a Dona Maria Francisca, o nosso amigo Paulo Sérgio, o Luiz Otávio e a Ivani. Sem esquecer de rogar-te também, Senhor, por essa minha amiga ali da Rua Amazonas, a qual eu estou pensando nela, e é essa figura que está formando na minha cabeça, Senhor. Alivia o sofrimento dela, Senhor, alivia. Abençoa, Senhor, aqui a Rádio Avaré, o estúdio em que nos acolhe, para que a gente possa divulgar aqui a doutrina espírita e o seu evangelho, envolvendo aqui os seus funcionários, os diretores da casa, na ternura do seu amor. E nesse copinho com água, Senhor, põe a medicação necessária a todos nós. Que assim seja.